Nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Que bênção podermos nos reunir aqui, cultuar o Senhor, cantar louvores, ouvir, né, Sua palavra. E esse é um grande privilégio que nós temos. Convido você, agora nesse momento, a parar e prestar um pouco, né, mais atenção na palavra. Às vezes a gente vem para a igreja e está com a cabeça longe, e às vezes nem prestamos atenção naquilo que a palavra tem a nos ensinar. Às vezes só o corpo da gente está aqui e a nossa mente não. Mas que nós possamos prestar realmente um culto de louvor e adoração ao Senhor, de corpo e alma, né, e mente. Nós possamos, na hora do louvor, louvar, na hora da oração, orar, na hora da pregação, né, prestar atenção, absorver, né, anotar, marcar o texto bíblico, para que possamos ser edificados, né, pela palavra do Senhor. Queridos, peço para que vocês abram a palavra de Deus lá em Marcos. Lá em Marcos 10. Marcos 10, versículo 42 ao versículo 45. Amém? Nos coloquemos de pé para a leitura da palavra de Deus. E a Bíblia diz assim: Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridades. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? Podemos assentar? Hoje nós iremos meditar nesse texto, né? Nós estamos fazendo a série de 1 Coríntios, mas nós demos uma pausa para poder também meditar a respeito do serviço. Meditar sobre a mordomia cristã, no servir. E quando nós lemos a palavra de Deus, quando nós lemos o Novo Testamento também, né, vemos muitos exemplos de pessoas que foram servas, pessoas que serviram. Paulo, nas introduções de suas cartas, ele geralmente se apresenta, né, como servos de Cristo, como servo de Cristo, como apóstolo de Cristo. E por que isso? Por que isso acontece? Já parou para pensar? Por que a Bíblia fala tanto sobre o serviço? Por que Paulo fala tanto sobre isso? Por que Jesus dá essa ênfase no servir? Hoje nós iremos aprender, né, um pouco sobre o serviço nessa passagem. Os discípulos, eles estavam, quando nós lemos o contexto todo da passagem, os discípulos, eles estavam perguntando ao Senhor Jesus Cristo, lá no versículo 35 do mesmo capítulo, ele diz o seguinte: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhes: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E Jesus respondeu: Que quereis que vos faça? Responderam-lhes: Permita-nos que
na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? Disseram-lhe: Podemos. Tornou-lhe Jesus, dizendo: Bebereis o cálice que eu bebo e recebereis o batismo com que eu sou batizado. Versículo 40. Quanto, porém, ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, porque é para aqueles quem está preparado. E o versículo 41 diz: Ouvindo isto, indignaram-se os dez discípulos contra Tiago e João. Então, iniciou-se essa discussão, né? Tiago e João queriam se assentar com Jesus Cristo quando ele reinasse, quando ele estivesse reinando. Jesus Cristo responde a eles quanto a isso. E quando os outros discípulos ficaram sabendo, né, que João e Tiago estavam tramando isso, eles ficaram zangados, né? Eles se indignaram. E aí Jesus aproveita essa oportunidade para ensinar aqueles irmãos, para ensinar aqueles discípulos, para ensinar algo muito precioso, ensinar o princípio do servir. Nós iremos ver aqui nessa mensagem, nesse texto, 3 pontos principais. Do versículo 42, ele vai falar que, chamando-os para juntos de si, disse-lhes: Sabeis que os que são considerados governadores dos povos têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. E nesse versículo nós vemos o padrão do mundo. Os governadores, eles dominam sobre o povo. E essa palavra, dominar, traz a ideia de um domínio para o benefício próprio. Eu estou governando, mas não para o bem do povo, mas para o meu próprio bem. E ele vai falar sobre os grandes, né, que governam, E essa outra palavra, ela tem o sentido de exercer autoridade, mas num sentido de opressão. Você já viu líderes assim que são opressores, que governam com mão de ferro e só a palavra dele basta, só a palavra dele é importante? E essa realidade, ela não é muito diferente da nossa. Por quê? Porque nós temos muitos governadores, nós temos muitas lideranças que governam para si mesmos. Elas não governam pensando no povo, elas não governam pensando no benefício do outro, mas elas pensam em si mesmo. Por isso que o nosso país é líder de incorrupção. As pessoas, elas estão governando ali com a falsa ideia de que estão governando para o povo, mas estão governando para si mesmo. Muitos, são ditadores, colocam as suas regras e é isso, e acabou. E esse é o padrão do mundo, as pessoas do mundo agem dessa maneira. É o que o Senhor Jesus Cristo fala no versículo 42. Nossas autoridades, não todas, mas em sua grande maioria, agem e vivem dessa maneira. Elas governam para o interesse próprio, para o seu próprio bolso. Ficam ricos à custa da miséria do povo. E nós fomos tirados desse contexto. O cristão, ele não deve viver dessa maneira. Governar, ele não deve usar um cargo que ele tem de liderança para si mesmo, mas sim para servir ao outro, Embora nós possamos viver debaixo de governos, de pessoas assim, de homens assim que são egoístas, nós não devemos viver dessa maneira, nós não devemos imitar esses homens. O texto de Efésios 2, abra comigo, Efésios 2. Depois nós iremos voltar para Marcos.
Efésios 2, versículo 1 ao 3. Bem? Ele diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Esse versículo, esse texto, ele fala sobre como era a nossa vida antes de Cristo Jesus. O homem antes de Cristo, ele é governado, ele é dominado pelas paixões do mundo. Ele é governado pelo diabo e ele é governado pelas as paixões da carne. Ele é escravo do mundo, da carne e do diabo. E Cristo Jesus, ele resgatou-nos de viver dessa maneira. Antigamente nós poderíamos viver governando assim, nós poderíamos ser homens maus que governam para si mesmos, só pensando em si. Mas o Senhor Jesus Cristo agora nos resgatou e nós não pertencemos mais a nós mesmos. Se nós temos algum cargo de liderança, se nós temos algum poder em nossas mãos, eles devem ser usados para o benefício do outro e não para o benefício próprio. Nós precisamos pensar nas outras pessoas. E por isso que as pessoas do mundo, por isso que muitos governadores agem dessa maneira, porque eles são escravos, porque eles são escravos do mundo, eles são escravos do diabo, eles são escravos da própria carne. Mas o crente não é assim. O crente foi liberto pelo sangue de Cristo Jesus de todas essas coisas. E nós devemos andar, e nós devemos viver em novidade de vida. Esse é o padrão do mundo. Esse é o padrão do mundo, né? O mundo, ele visa o seu próprio interesse. Para que se importar com o que os outros dizem? Para que eu me importar se isso vai fazer mal para outra pessoa? Não importa. Eu quero me dar bem. A satisfação pessoal, ou sentir-se bem consigo mesmo, você já ouviu falar disso, né? O sucesso pessoal, a satisfação pessoal, o sentir bem consigo mesmo, são nomes bonitos para o egoísmo. As pessoas, elas, na busca de se sentir bem consigo mesmo, passam por cima de outras pessoas, né, sem se importar com outras pessoas, e elas buscam dia após dia, incansavelmente, alcançar aquele sonho, independentemente daquilo que vai acontecer, do quanto ele precisa sacrificar. Se é errado ou não, não importa, né? Importa que me faz feliz. Isso é o padrão do mundo. Por isso que hoje nós vivemos em tanta libertinagem, por isso que o mundo hoje vive nessa loucura. O ego, ele nunca foi tão exaltado como nos nossos dias. E uma coisa, se esse é o padrão do mundo, esse é o padrão que deve ser rejeitado. Filipenses 2, versículo 3 e 4. Só passe algumas páginas e abre em Filipenses. Filipenses 2, 3 e 4. Amém? Filipenses, acompanhem comigo. Filipenses 2, 3 e 4 diz assim: Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Cristo Jesus, ele nos chama para viver dessa maneira. O viver para nós mesmos, o viver para os nossos próprios interesses, é característica da velha vida.
não da nova vida. Mas essa característica da velha vida está muito presente nas nossas vidas hoje. O viver para os próprios interesses, somente eu e eu. E a palavra do Senhor nos exorta que nós devemos não fazer as coisas só por partidarismo ou por vanglória, para a nossa própria glória, para a nossa própria promoção, mas devemos considerar as outras pessoas superiores a nós mesmos. E quando nós fazemos isso, quando colocamos o interesse de uma outra pessoa acima do meu próprio interesse, nós estamos caminhando para a mudança, nós estamos rumando para a mudança. Como nós fazemos isso? Olhando menos para nós mesmos e olhando mais para o nosso irmão. Se interessando pela vida do seu irmão, orando pelo seu irmão. Se você é casado, você deve amar sua esposa, o seu marido, mais do que a si mesmo. E você deve colocar o interesse dele e dela acima dos seus próprios interesses. Abençoe outras pessoas, compartilhando da mensagem do Evangelho. Abençoe as pessoas que estão passando por dificuldades. Atos 20, 35 diz que é melhor dar do que receber. E nós somos muito abençoados quando nós abençoamos outras pessoas. Nós somos muito abençoados quando abençoamos outras pessoas. Sabe, isso é uma aplicação para nós. Sabe por que muitas vezes as nossas lutas e as nossas dificuldades parecem muito maiores, parecem ser grandes, parece que não tem fim, porque a gente olha somente para as nossas dificuldades. A gente não olha para a dificuldade do irmão. A gente está tão focado, nós estamos tão focados em olhar para a nossa dificuldade e ela se torna uma montanha tão grande. E esquecemos que o nosso irmão também passa por dificuldades, esquecemos de olhar para o nosso irmão. E isso é o egoísmo em nós. Isso é o egoísmo. Quando nós olhamos somente para as nossas coisas, somente para as nossas dificuldades. Mas quando nós passamos a olhar para os outros, a olhar com compaixão para as outras pessoas, ver que elas também possuem dificuldades, ver que elas também têm montanhas grandes, e você pode ajudar aquela pessoa. Quando você ajuda essa pessoa, você vai tirar o foco da sua dificuldade. E ela não vai ser tão grande quanto parece ser. Quando nós nos importamos com as outras pessoas, e partilhamos dos problemas delas, teremos outras coisas para pensar além das nossas dificuldades. Isso não quer dizer que você vai ignorar a tua dificuldade. Isso não quer dizer que você vai fingir que o seu problema não existe. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou falando que também precisamos, e é o que a palavra do Senhor ensina, não somente olhar para os nossos próprios problemas, e não focar somente neles, mas ajudar as outras pessoas, focar nos problemas das outras pessoas. E ajudando elas, nós também podemos ser ajudados por elas. O padrão que o mundo nos ensina, conforme Marcos 10, 42. É o padrão do egoísmo. E nós devemos rejeitar esse padrão. O padrão de somente importar-se consigo mesmo. Mas o Senhor Jesus Cristo, Ele é magnífico. O Senhor Jesus Cristo, Ele é maravilhoso e Ele nos ensina um novo padrão. Nós lemos esse novo padrão no versículo 43 e versículo 44. Que diz: mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E esse é o novo padrão que nós encontramos em Cristo Jesus. O maior não é aquele que governa com mão de ferro, não é aquele que oprime os seus irmãos. O maior não é aquele que é servido,
Porém, o maior é aquele que serve, que dá a sua vida para as outras pessoas, que serve aos outros, que é servo de todos. Olha que interessante quando nós estudamos a palavra de Deus com mais profundidade. Quando ele usa o versículo 43, quando ele usa a palavra servo, essa palavra no original, ela significa, ou ela traz o sentido, a palavra no original é diáconos. Olha que legal. E é a mesma usada para os dias de hoje. Os diáconos da igreja são aqueles irmãos que estão servindo, né? Nós temos diáconos aqui na igreja. E eles servem juntamente com um pastor. E ele fala aqui, né, e essa palavra diáconos tem o sentido de aquele que trabalha em favor de outro. Também é usada para aqueles que servem às mesas, o que nós conhecemos hoje como garçons. São os garçons que servem às mesas. Portanto, aquilo que Jesus está dizendo é que o maior entre nós deve ser diáconos, deve ser servo. O maior entre nós deve servir. Nós somos diáconos uns dos outros. Nós somos servos uns dos outros. E o maior não é aquele que se senta à mesa e é servido por todos, mas o maior é aquele que serve a todos. Outra palavra que ele usa aqui, que é muito interessante, no versículo 44. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. E a palavra que ele usa aqui é doulos. E essa palavra significa, né, ser escravo. E eu trouxe algumas definições para essa palavra aqui. Escravo, servo, homem de condição servil. Alguém que se rende à vontade de outro. Aqueles cujo serviço é aceito por Cristo para estender e avançar a sua causa entre os homens. É aquele que é dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos seus próprios interesses. É servo. É alguém que atende ao outro. Então ele está falando aqui, né, que quem quiser ser o primeiro entre vós, esse será servo, esse será escravo de todos. O maioral não é aquele que se assenta e espera ser servido, mas ele é que serve às mesas. Ele trabalha em favor dos outros. O principal, o primeiro, ele não é servido por todos. Não tem todas as honras, mas ele é escravo de todos e dá as honras às outras pessoas. Vê como o evangelho ele muda a nossa mentalidade. Vê como o evangelho ele coloca de cabeça para baixo aquilo que a gente vê como certo. No mundo isso é certo. Quem tem poder é servido. Quem tem poder, ele tem várias pessoas na sua responsabilidade, várias pessoas, e cada uma delas vai servir a ele. Mas a palavra do Senhor fala que o maior, ele é quem serve. O principal, ele não é aquele que fica debaixo da luz, onde todo mundo vai e adora ele, vai. Não, o principal é o mais humilde, é o mais servo. E nós temos aplicações para nossas vidas, meus irmãos. Você quer ser útil para o Senhor? Você quer ser um grande homem de Deus? Você quer ser uma grande mulher de Deus? Você quer fazer coisas grandes para o Senhor? Você quer que o Senhor seja glorificado e que o reino dele avance cada vez mais? Você quer isso? Então, precisamos servir.
Nós precisamos trabalhar em favor do outro. Nós precisamos servir às mesas, servir como garçons, estar disposto, estar ali para quando a pessoa chamar, estar junto, se disponibilizar. Meu irmão, eu estou aqui, qualquer coisa me chama. Ou quando você vê alguma situação que está precisando, vai lá e faça. O pai das missões modernas, chamado William Carey, que foi um missionário muito famoso, ele diz assim: espere grandes coisas de Deus, faça grandes coisas para Deus. Muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas para Deus realmente. Nós queremos alcançar o mundo, nós queremos fazer viagens missionárias e queremos fazer tanta coisa. Mas nós esquecemos de fazer o básico, que é servir na igreja, que é servir em casa, que é servir com os irmãos. Se nós queremos abalar esse mundo com o evangelho, nós precisamos começar aqui. É aqui que começa. É aqui. Precisamos servir. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos mostra o caminho. E o caminho é servir as outras pessoas. Sirva também as pessoas que não conhecem a Cristo. Como eu posso servir? Como assim? Como eu posso servir alguém que não conhece a Cristo? Você pode servir a essa pessoa pregando o Evangelho. É a melhor coisa que você pode fazer para essa outra pessoa. Não existe nada mais importante, não existe nada mais sublime do que você pregar o Evangelho para aquela pessoa. Ah, mas o que é que ela vai achar de mim? Ah, essa pessoa, o que é que ela vai... Ela é meu amigo, ela é meu... né? Vai estragar a amizade. Vai estragar a amizade, será? Você está pregando e você está falando da mensagem mais importante do mundo para essa pessoa. Você está tendo a oportunidade de salvar, né, de ser instrumento de Deus para pregar o Evangelho, para que aquela pessoa seja salva e tenha a eternidade transformada. Dessa maneira nós podemos servir as outras pessoas, pregando o Evangelho, dando bom testemunho como cristãos no nosso trabalho, na nossa rua, nos lugares que nós estamos. Quando nós pregamos o Evangelho para as outras pessoas, nós estamos servindo a elas. Nós estamos pregando que Jesus Cristo veio ao mundo, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, que um dia Ele vai voltar. Essa é a mensagem que nós devemos pregar e essa é a mensagem que salva vidas. Essa é a mensagem que salva. Mas nós temos um empecilho muitas vezes, né, de servir ao próximo. Por quê? Porque nós gostamos de ser servidos. É tão bom ganhar coisas, é tão bom ser mimado. Mas nós precisamos ter em mente quem nós somos e por que nós estamos aqui. Se cada um de nós tiver essa mentalidade de servir ao outro, servir mutuamente um ao outro, nós serviremos e também seremos servidos pelas outras pessoas. Nós temos sido servos, nós temos sido escravos de Deus, dos nossos irmãos. O que é que impede você de servir melhor a igreja, de servir melhor a tua casa, de servir melhor os grupos? Será o orgulho? Será a preguiça? Será a falta de tempo? Nós devemos analisar bem aquilo que nos impede de servir melhor ao Senhor. E achando a causa disso,
Nós precisamos lutar contra isso. E uma palavra direcionada especialmente aos homens, especialmente aqueles que são casados, têm família. Lá em Efésios 5, abra lá comigo, Efésios 5. Versículo 23. Efésios 5, 23 diz: Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas aos seus maridos. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. O marido, ele é o cabeça da família. Ele é o cabeça da mulher, ele é o cabeça da família. Então, ele é o maior ali na família. Ele é quem está responsável, pela esposa, pelos seus filhos. Logo também, ele é responsável por a família. E por o homem ter esse papel, por o homem por ser o cabeça, ele deve ser o exemplo de serviço. A Bíblia fala em Marcos que o maior serve. Então o homem, em especial, a mulher também, mas o homem em especial deve ser exemplo de serviço. A missão não é somente do homem, não é somente trazer dinheiro para casa e trazer alimento para casa, que é importante também, e isso é o dever do homem, mas é também de cuidar da família, cuidar do coração da família, cuidar do coração da esposa, cuidar do coração dos filhos, cuidar da vida espiritual, chamá-los para a devocional, chamá-los para a oração, consultar os corações, servir nas coisas em casa também, serviços domésticos. O homem precisa também ser exemplo de serviço, porque ele é o cabeça da casa. E se ele é o maior ali, ele deve servir. Que nós possamos colocar em prática isso, homens. Sejamos exemplo de serviço em nossa casa, nossos empregos, na igreja, mas principalmente em nossa casa. E o versículo 45 de Marcos 10, estamos indo para o final. O versículo 45 é o grande chave, Por que nós devemos servir? O que é que diz o versículo 45? Diz: Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Amém? Pois o Filho do Homem é uma expressão que foi usada pelo profeta Daniel, lá em Daniel 7, 13 e 14. Jesus usa a mesma expressão que o profeta Daniel usou, e o que é que diz lá? Diz o seguinte: Eu estava olhando das minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, como um filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. É a mesma expressão que o Senhor Jesus Cristo usa. E veja que expressão gloriosa é essa aqui.
O Filho do Homem, ele veio, né? E ele fala que ele será glorioso, ele será grandioso, o seu reino jamais terá fim. E nós vemos algo fantástico aqui. O Senhor Jesus Cristo, que é tão grandioso, que é tão glorioso, que é Deus encarnado, ele se fez servo. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. O propósito de Cristo era servir e dar sua vida em lugar, substituindo, né, cada um de nós. A morte estava reservada para nós. Nós estávamos debaixo da ira de Deus. E Cristo Jesus vem e morre no nosso lugar. Aquela cruz era para cada um de nós. Cristo Jesus vem e dá a sua vida por nós. E Cristo Jesus foi o maior exemplo de serviço. Foi o maior exemplo de sacrifício. E por isso que nós devemos servir. Porque o nosso mestre, ele não veio para ser servido, mas para servir. E para dar a sua vida em lugar de muitos. Quando nós paramos para pensar nisso e paramos para ver a grandeza desse exemplo, nós somos muito confrontados. E o exemplo de Cristo Jesus nos motiva a viver uma vida de serviço. Servir, e é umas aplicações para nós. Servir é como o ato de dar a sua própria vida, um sacrifício. Nós devemos, como diz Lucas 9:23, tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e servir ao nosso mestre. Nós só podemos servir ao próximo, servir ao Senhor, quando nós negamos a nós mesmos. Se o ego está dominando, se a tua própria vontade está dominando, você nunca vai servir ao teu próximo. Você nunca vai imitar o exemplo de Cristo Jesus. Outra coisa é que o servir é uma oportunidade de ser moldado pelo Senhor. Quando nós servimos ao nosso irmão, nós somos trabalhados pelo Senhor. No serviço nós podemos aprender muitas coisas. E Deus chama as pessoas. E Deus não chama aqueles que estão parados, olhando para cima e vivendo, deixa a vida me levar. Ele chama aqueles que estão trabalhando, que estão se envolvendo. Então, sirva ao Senhor. Sirva ao seu irmão. Por que servir é tão importante? Porque servir é imitar a Cristo. O que é que o apóstolo Paulo fala? Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo Jesus. E nós devemos ser imitadores de Cristo, não é verdade? Nós devemos ser imitadores de Cristo. E não existe melhor maneira de imitar a Cristo Jesus do que servindo. Porque Ele serviu. A cruz, meus irmãos, a cruz nos ensina a servir. A dar a nossa própria vida, a não tornar a nossa vida preciosa a nós mesmos, mas dar a nossa própria vida em favor de outra pessoa, em favor para que outra pessoa seja abençoada, seja beneficiada. Reflita um pouco e pense: como posso servir? Como posso fazer mais para o Senhor? Como posso servir mais ao meu irmão? Não seja um crente de banco, não seja passivo na obra do Senhor. O Senhor Jesus nos chamou e nos salvou para sermos ativos na sua obra.
para vivermos agindo, para sermos ativos e cada vez mais adorar ao Senhor e fazer com que outras pessoas adorem ao Senhor. Se você não tem ideia de como servir, pergunte a mim, ao meu pai. Nós vamos te dar várias ideias. A igreja precisa de serviço. Não somente aqui no templo, mas o Grajaú inteiro. Você pode servir ali no seu bairro, fazendo um culto ali, fazendo uma ação. Comece um trabalho evangelístico no lugar que você trabalha. Ore pelas pessoas que estão à volta, em sua volta. Ore pelos seus irmãos. Nós também podemos servir quando respondemos a um chamado com alegria. Se o irmão te chama para ir em algum lugar e fazer, ajudar ele em tal coisa, se disponha e faça. É abrir mão do nosso próprio eu, abrir mão da nossa própria vontade para servir ao próximo. O Senhor Jesus, Ele nos chama para servir. Nós vimos que o mundo ele possui um padrão, e que é o padrão do egoísmo. Mas Cristo Jesus, Ele nos apresenta um novo caminho. E isso não é meramente teórico, porque Jesus Cristo mesmo serviu. E se Ele serviu, nós também devemos servir. Que sejamos homens e mulheres comprometidos com o Senhor, que servem ao Senhor. Que isso não seja somente o papel do pastor, dos diáconos, dos líderes de ministério, mas que isso seja papel de cada um de nós, servir ao próximo. Se você quer que o reino de Deus cresça, se você quer que pessoas conheçam ao Senhor, se você quer que os crentes em Cristo Jesus sejam maduros e que o Senhor cada dia mais receba mais glória, você precisa servir. Espere grandes coisas de Deus e faça grandes coisas para Deus. Dessa maneira Ele será mais e mais glorificado. Dessa maneira a igreja do Senhor vai crescer. E nós também iremos crescer. O Senhor nos abençoe. E que possamos ser servos uns dos outros. Servir ao Senhor com alegria. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos ao Senhor pela Tua graça, pela Tua misericórdia, ó Deus, pelo Teu cuidado que está todos os dias sobre nossas vidas. Nós aprendemos hoje, Senhor, que a Tua palavra nos ensina a servir. E muitos de nós já ouvimos textos assim, muitas vezes já ouvimos pregações assim. Ó Deus, mas que hoje possa ser diferente. Que possamos ouvir essa palavra e colocar em prática, Deus. Que essa igreja, ó Deus, o Senhor esteja levantando homens e mulheres dispostos a servir mais ao Senhor. Servir mais ao próximo. Dizer não a si mesmo e dizer sim para o Senhor e dizer sim para o seu irmão. Ver não somente para a sua própria vontade, mas para servir ao outro. Que o Senhor nos ajude, ó Deus. Nos ajude a servir como o Senhor serviu. Que essa imagem de Cristo Jesus seja feita em nós e que possamos ser moldados cada dia mais à Tua imagem e semelhança. Que sejamos servos uns dos outros, porque o nosso Senhor serviu. Nos ajude, ó Deus. Nos ajude. Pedimos essas coisas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Passo a palavra para o